Opa, vamos ver se tá todo mundo sendo gravado então. Primeiro, o domador de felinos, nosso Senhor Selvagem, como é que se falava que tinha aquele programa? Vida Selvagem. Como que tá a Vida Selvagem, Maciel? É o do Richard Rasmussen. Exatamente, esse senhor. Vou aqui ver o jacaré, deixa eu enfiar o dedo no rabo do jacaré. Era isso, o programa dele. Tem um mais específico, tem um cara que cuida só de gato. Ah, sim, tem. Mas o desses que eu assisti era o cara do cachorro, o César Milano. Era bom. Bom, vamos lá. Começando então com a nossa interatividade com os nossos ouvintes. A primeira pergunta, a pergunta do nosso amigo Igor, @igorcêntrico, tá? Acho que ele fez aqui abertamente para todos, acho que, assim, não tem muito que... Para vocês, vou ficar por último, estrategicamente. Vamos dizer assim, vamos ser diretos. Quem foi melhor, Xavi ou Toni Kroos? Xavi. Ninguém mais vai dar opinião, vou ter que defender sozinho. Não, vou dizer. Pra mim, eles estão no mesmo patamar. Não vejo muita diferença entre eles. Eu prefiro o Kroos. Eu prefiro o Xavi. Eu tinha respondido, tava no mudo. Eu também. Patamar, pra mim é o mesmo. Não é uma diferença muito grande, né? Eu acho que tá ali na lista dos melhores interiores da década. Eu acho que são os dois mesmo, pra mim, no pódio, os 1 e 2. Mas acho que no seu melhor, o Xavi tinha um peso maior naquele Barcelona do que o Kroos nunca teve no Real Madrid, apesar de ter um peso grande, mas eu acho que ainda tinha um protagonismo do outro interior, o Modric, e de outros jogadores do time, Isco, etc., nessas funções, um pouco mais dividido, e acho que no específico de armar do ritmo do jogo, de controlar o jogo, Xavi ainda é um jogador superior a Kroos, que Kroos para mim é um jogador um pouco mais versátil em ter alguns recursos extras, como o chute de fora da área, muito superior, por exemplo, né, e é fisicamente mais dotado em termos de tamanho, né, de altura, tem essas vantagens, mas eu acho que no fundamento principal o Xavi ainda é um pouco melhor. Certo, a pergunta... Eu acompanho o relator. Bom, eu já pensei bastante sobre isso e eu tentei fazer da seguinte maneira. O Xavi é um jogador que tem muitas coisas específicas, como disse o Maciel. Então, num jogo pra ser o metrônomo, eu gostei desse termo que alguém usou aí, não sei se foi o Luiz, acho que foi o Luiz, do time, a controlar, ser o gestor da circulação da bola. O Xavi é o melhor da história, acho que não tem muito o que se falar sobre isso. Mas o Kroos, com o Pep Guardiola, chegou a ser chegou a um nível excelente também, em algum momento não tão longo, sendo isso. Eu acho que se o Kroos tivesse também vivido a vida inteira num contexto de jogo de posição, ele poderia ser, talvez não melhor que o Xavi, mas ele tem essa capacidade, essa inteligência, esse timing pra ser esse cara. Então eu acho que eu acho que ele é próximo do Xavi em muitas coisas, mas no conjunto, a peça, o jogador em si, se fosse fazer um overall, eu acho que o Kroos é mais jogador que o Xavi. Eu acho que o Xavi tinha algumas deficiências que o Kroos não tem. Acho que o Kroos é mais completo. Enfim, na média eu fico com o Kroos. É só um detalhe que eu entendo que o Guardiola estava usando o Kroos mais avançado, o interior mais à frente, um pouco mais relacionado com o gol, inclusive. Não era um 10, ele era 10 com o Heinz. Esse Kroos mais gestor, para mim, começa no Real Madrid. Eu concordo, inclusive ele costumava escalar até o Lan atrás, fazendo essa função também de dar o ritmo. Talvez tenha sido o técnico que mais utilizou o Rafinha no Bayern. Então, as vantagens que eu vejo no Kroos, eu gostava muito do Kroos camisa 10, é uma coisa que eu não gostei muito da mudança dele pro Real Madrid, é que ele começou a ficar mais apartado do gol, joga muito ali, mas ele, como 10, ele conseguia participar tanto da circulação da bola e como ainda usar ele é ambidestro, né, na finalização e tem um chute potente. Eu achava muito bonito ele perto da área. Esse lance do Kroos no último El Clássico, né, mostrou bem essa capacidade que ele tem de dar o passe vertical ali, de ser praticamente um média punta, né, ele
diz pro Vinícius Júnior quando que ele tem que romper a linha, né? Então, assim, é um jogador genial, uma coisa especial, realmente. Mas o Xavi também. É aquela coisa, é cabeça a cabeça, né? Às vezes eu acordo assim, vejo um vídeo do Xavi e tô falando, não, eu acho que o Xavi foi melhor. É uma dúvida que eu acho que eu vou ter sempre. Hoje, eu diria que o Xavi, eu fico com o Kroos. Amanhã eu não sei. Bom. Só tenho para acrescentar aqui que o Kroos de 5 naquele Real Madrid do Ancelotti lá, para mim, foi melhor do que o Xavi de 5. Sim, teve isso também, o Kroos médio ao centro. Eu tenho a impressão que o Kroos jogaria na lateral, como centroavante, na ponta. Eu tenho a impressão que ele é um jogador meio... Qual é mesmo o nome daquele jogador que jogou no São Paulo, que você estava comentando esses dias no Twitter, Luiz? Antigamente, que jogou em todas as posições? Jogador São Paulo eu não lembro. Não, jogador histórico do São Paulo. Wilson Mano, do Corinthians. Dos anos 40, sei lá. Que jogava em várias posições, que você mostrou lá no Wikipedia, a página do Wikipedia, ele jogando em todas as posições. O Sartre. O Sartre jogava em todas. O Sartre. Então o Kroos é o Sartre da nossa época. Mas isso não necessariamente é uma vantagem. O Wilson Mano, no Corinthians dos anos 80 e nos anos 90, era assim. Jogava em tudo que era posição. Mas bem Mal nenhuma. O que é da minha lista de ídolos do Corinthians é o Wilson Mano está. Né? Birubiru, Wilson Mano, a tradição de... É o jogador... Agora, tem outros exemplos. Tem o Diego Costa e o Nélio. O Diego Costa começou... Diego Souza. O Diego Souza começou como volante e está terminando a carreira como centroavante. Sim. O Leonardo teve isso também, de começar a carreira como lateral e terminar praticamente jogando como um falso 9. E agora tem o Nélio também, que foi o contrário. Ele começou como centroavante e terminou como volante. Enfim, acho que exemplo de jogadores que mudaram de posição, que jogaram em várias posições, tem alguns. Isso não necessariamente é um bom traço. A diferença é que o Kroos é mais difícil. A diferença é que ele mas joga o Kroos muito chegou bem. A jogar de ponta no começo da carreira. Ele era mais enxergavam na Alemanha como mais ligado um pouco ao ataque e ele foi recuando, né? Sim. Ao longo da carreira. Até porque foi um negócio mais ou menos com o que aconteceu com o Fernandinho. Isso. O Fernandinho foi isso também. No Atlético Paranaense ele começava mais da frente, meia direita, meia atacante, e o tempo foi passando e ele foi recuando. Tem um jogador que joga em várias posições porque o técnico procura um lugar onde ele possa comprometer menos, né? Então, fica ali na lateral, tá comprometendo muito, vai pro meio. O Kroos não, né? Ele, em qualquer lugar que você coloca, ele joga a nível mundial. Então, digamos assim, a diferença é essa. Mas vamos lá que nós temos outra pergunta aqui. Essa o ouvinte direcionou para o Luiz. O Sidney Silas perguntou pro Luiz, citou aqui que viu o Xavi jogando algumas vezes mais avançado e com essa capacidade de passe em profundidade, ele poderia ter sido um grande média-punta, Luiz? Tem duas coisas aí pra dizer. Primeiro, final da Euro de 2012, Xavi jogou de média-punta e foi, acho que, o melhor jogo do Xavi que eu vi. Tipo, acabou com o jogo. Então, se ele poderia ter sido um grande média-punta, poderia ter sido um grande média-punta. Agora, o outro ponto, a expressão metrônomo, não fui eu que falei, não, foi o Maciel, do que eu me lembro. Se ele fosse média-punta, ele ia perder isso daí. E enquanto o melhor metrônomo da história, eu acho que o lugar certo dele era interior mesmo. Dava pra ter jogado bem de média-punta? Dava, mas era pra ter sido interior. O que vocês acham? Na Espanha, eles faziam um meio termo, né? O meio campo encaixava o Xabi Alonso, tinha o Iniesta, tinha ele, então ele ficava meio que um interior, meio 10 e meio, assim, uma coisa meio... Um 10 que vinha mais recuado, que participava mais da base da jogada. Eu acho que não... Se você for levar ao pé da letra o que deveria ser um meio atacante, eu acho que não. Acho que não dá para colocar, porque ele não tem a velocidade e o dinamismo para jogar ali. Agora, aquele esquema da Espanha, na verdade, você não tinha um média-punta propriamente, né? Você tinha 3 interiores, eu acho, muito mais. Ele jogava como talvez o mais avançado deles. Na Espanha jogava o Busquets, o Xabi Alonso no double pivot, o Iniesta na esquerda, geralmente o Silva na direita e o Xavi era o 10. Isso, só que eles estavam até descrevendo em alguns lugares como um 4-2-1-2-1, porque o Xavi vinha muito de trás, como 10. Eu não vejo ele como trequartista, como dizem os italianos. Quer dizer, como jogador que joga no terceiro quarto do campo. Ele joga mais um pouquinho recuado, mas ele gosta de vir por trás da linha. Mas eu acho que ele seria um bom meia-punta, assim como o Davi Silva. Talvez. Que é bom, mas eu não acho ele sensacional, mas é muito bom. É que pra receber a bola ali
na entrelinha, você tem que ter muitas vezes o físico para proteger, muitas vezes de costas, né? É normal. O Riquelme tinha muito isso. E o Xavi tinha, né? O físico, que não era só a força física, mas o fato de ser baixinho é difícil para quem joga bola, para quem... O Américo sabe muito bem disso, nosso peladeiro oficial aqui, que o jogador parrudo é o mais difícil de marcar, né? O baixinho e forte, porque você não encontra o corpo dele para pegar. Então eu acho que o Xavi tem coisas que fariam dele um bom média punta assim, não só a qualidade, mas também o físico. Ele tem uma deficiência para isso que eu desconfiaria, mas que é a deficiência que, por exemplo, eu também aponto num Davi Silva, num Isco, que ele não é uma ameaça de gol por conta própria, que isso ajuda muito o média punta. Uma das coisas que o meio atacante tem que ter é aquela sensação de perigo de gol, porque isso confunde a marcação. Se você sabe que é um jogador que vai sempre receber e girar e entregar a bola para alguém, é mais fácil você marcar. Agora, se você em algum momento se descuidar e ele se deslocar para uma posição onde ele pode receber para bater para o gol, o posicionamento que o zagueiro tem que ter para defender aquele jogador é um pouco diferente e acaba gerando mais espaço para ele tomar a decisão se ele trabalha a bola ou se ele infiltra para finalizar. Eu não vejo muito essa característica no Xavi. Uma coisa é, como a gente disse, ele aproveitar o espaço e infiltrar meio despercebido. O outro, ele está naquela zona onde está todo mundo marcando e percebendo a movimentação dele, ele ter essa capacidade de mudar esse comportamento no meio do jogo. Isso eu também não... Por isso que eu não vejo ele muito como meio atacante, não. É que tem... Aliás, era uma coisa que o Riquelme tinha. Sim, é que tem diferenças. Que é um perigosíssimo. O Luiz falava esses dias da diferença do enganche para o nosso meio armador, o nosso 10, que sempre foi muito mais agressivo, né, do que o enganche argentino, enfim. Essa é uma posição que, assim como o nosso tema de hoje, né, é uma posição que, dependendo da cultura futebolística que você tá, o jogador tem características bastante distintas. Bom, com esse gancho, vamos entrar então no nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o cabeça de área, vamos falar sobre o jogador, como que se falava? O cão brigador, tem alguma coisa assim? O cão de guarda, não é cão de guarda, é o... Cão de guarda, eu acho que já se fala. Se fala? Vamos falar sobre o volante, sim, mas cão de guarda. Se nós falássemos... Primeira função. Se nós dissermos volante, os argentinos vão dizer que é outra coisa, então, digamos assim, nós costumamos usar o termo o camisa 5, né, para as pessoas entenderem do que é que nós estamos falando, mas também nos referimos como o primeiro homem de meio campo, e temos aí muita coisa sobre esse tema. Vamos falar sobre as diferenças táticas entre na tradição brasileira, né, o que é um primeiro homem, um segundo homem, até terceiro, quarto de meio campo. Vamos linkar aqui, ranquear, tentar falar os nossos jogadores preferidos, os mais importantes da história na posição, tanto no Brasil quanto lá fora, mas vamos focar no jogador brasileiro, nesse camisa 5 brasileiro, nesse cabeça de área aqui de solo nacional. Bom, Américo, queria que você explicasse, ontem a gente falava no WhatsApp sobre como chamar, né, esse cara, e eu queria que você explicasse para as pessoas, né, a diferença. Geralmente a gente fala volante, primeiro volante, segundo volante. Explica para o pessoal, por favor, né, o que é exatamente essa tradição brasileira de falar sobre os meio-campistas como primeiro, segundo e terceiro, o que é um camisa 5, o que é um camisa 8, enfim, por gentileza. Sim, primeiro que a gente tem que entender quando é que esse negócio começa a surgir. Na minha visão, a gente consolida esse conceito a partir do momento que a gente começa a adotar ali o 4-2-4 na década de 50. Naquela época você tinha 2 jogadores de meio campo e um terceiro jogador que fazia a função de meio campo, que era o ponto esquerda que recuava normalmente. Então você começa a ter essa visão de você tinha um jogador que fazia a função mais de proteger a defesa, que era o cabeça de área, o camisa 5, normalmente. A seleção de 58 era o Zito, e você tinha um jogador que também recuava para ajudar a defesa, mas que fazia a ligação do meio com o ataque, era o principal articulador do time, que era o camisa 8, que antigamente se chamava de apoiador. A gente tinha a visão de armador, que era o meia que jogava mais na frente, e o apoiador, que era esse camisa 8 que trabalhava muito com lançamento, com passe mais longo, tentando colocar os pontas dos atacantes acionar eles mais rapidamente. E muitas vezes esse jogador também chegava para fazer o chute de longa distância. Na seleção de 58 e 62, esse jogador era o Didi. Na seleção de 70 era o Gerson. Então, assim, você começa com essas duas funções, uma claramente mais defensiva e uma função mais de armação,
mas ainda partindo de uma posição mais recuada. Se você pegar com a tradição do futebol italiano, você tem exatamente essas duas funções, que é a função do médio também, do centro médio italiano e do regista. O regista seria o nosso camisa 8, segundo volante, que é o jogador que controla o ritmo do time. Como a gente acabou de falar, se o Xavi jogasse a tradição do futebol brasileiro, ele provavelmente seria um camisa 8. Ele seria um segundo volante, como até o Maciel descreveu ele no episódio passado. Essa posição sempre foi uma posição de meio campo muito mais ligada à ação defensiva, mas esse jogador também tinha que fazer uma distribuição inteligente do jogo, porque logo que a saída era dada, ele geralmente era o jogador que pegava a bola da defesa para acionar os meias ou dar a bola para o 8. E para isso ele tem que ter um passe de qualidade, mas ele geralmente é um jogador que trabalha com um passe seguro. Ele não deveria arriscar grandes lançamentos, e a contribuição normalmente para o ataque é alguma infiltração bem esporádica. O Zito acho que faz até um gol, se eu não me engano, até na final da Copa de 62, que é um cruzamento para a área. Quer dizer, essa é uma jogada que ele vai infiltrar, ele achou o espaço, mas era uma coisa raríssima você não ver gols do Zito em profusão, assim. E depois, ao longo do tempo, à medida que a gente foi trazendo mais jogadores para o meio campo, a gente recuou esse ponto esquerdo até ele virar o terceiro homem. Em alguns times era o ponta de lança que recuava para fazer o terceiro homem de meio campo. E depois, quando a gente foi para o 4-4-2, já o nosso quadrado, que aí a gente já efetivou esse jogador, tirou ele da ponta, jogou ele mais para o centro e desceu com esse ponta de lança para ele ser um quarto homem de meio campo, começou-se a utilizar dois jogadores que eram tradicionalmente dois cabeças de área, quer dizer, 2-5, para fazer a dupla de volantes. Então a gente teve uma tendência também, como a gente soltou os laterais, e muitas vezes os times final dos anos 80, início dos anos 90, atacavam com os laterais simultaneamente, então você não tinha aquele lateral do lado fraco para fazer a diagonal defensiva. Muitos times adotaram a prática de pegar 2 5 e jogar com um do lado do outro na frente da defesa. A própria seleção de 94 jogava assim, embora um deles assumisse uma característica de segundo volante, que nessa fase tinha muito mais a ver com o volante que sai para caçar. Porque outra característica desse jogador do 5 é que ele é um jogador mais posicional. Por isso que ele tem esse nome, até o nome da posição é uma posição que mostra claramente qual é a posição que você quer que ele esteja, que é o cabeça de área. É o jogador que vai fechar ali o famoso funil de finalização. Ele vai estar ali para pegar a bola que está sendo cruzada para trás. Eu já vou passar a bola pro Luiz, mas eu queria só acrescentar, primeiro assim, dando um exemplo prático, né, do futebol brasileiro, do que o Américo estava falando. O Palmeiras de 96, você tinha Flávio Conceição e Amaral, Cafu e Júnior muitas vezes subindo ao mesmo tempo. E aí, vários clubes com esse 4-4-2 quadrado dos anos 90. Assim, outra coisa, os espanhóis hoje, os que talvez mais falam de tática no Twitter, né, citam, quando eles vão falar sobre meio-campistas, eles costumam falar médio-centro e interior, né, e média-punta. São basicamente as 3 posições de meio. E aí eles chamam o médio-centro, o cara é o Busquets, né, o cara que fica entre as 2 linhas do adversário, né, que protege ali a entrelinha do adversário. E o interior já é o jogador que atua por dentro e que com a bola ele se torna praticamente um meio atacante, né, principalmente desses times que utilizam pontas de amplitude, né? Pontas que não partem para dentro. E no futebol brasileiro não tem muito essa diferenciação tão clara quanto eles tentam colocar de um jogo de posição, onde você tem claramente ali, né, quem é o médio centro, quem é o interior e quem é o média punta. A tradição brasileira, ela tem uma história mais complexa. Luiz, falando sobre nomes, tá? Sobre personagens, quais são os grandes nomes dessa posição do 5 em todos os tempos? Essa é uma pergunta difícil, mas eu fui pensando assim, aqui no Brasil, time é time, certo? Se a gente fosse montar uns históricos aí de cada um, eu fiquei pensando, por exemplo, no São Paulo, provavelmente o melhor 5 que a gente já teve foi lá dos anos 50, o Bauer. O Corinthians, eu francamente não encontrei nenhum grande 5, não é birra, eu juro. No Palmeiras a gente teve o Dudu, no Santos a gente teve o Zito e o Clodoaldo, que foram grandes 5, não sei qual deles foi melhor, francamente. No Vasco,
Eu cheguei no Danilo Alves, só que o Danilo Alves é um negócio mais complicado, né? Porque ele realmente, como ele era ainda mais antigo do que o Bauer até, ele ainda tinha muitas características do center half que tinha lá nos anos 40. Então ele não era só esse cão de guarda, como a gente costuma dizer, né? Ele tinha mais coisas ainda juntos no jogo dele. Também não consegui pensar em nenhum grande 5 aí do Fluminense. O Botafogo foi um negócio complicado, porque todas as vezes que eu pensava em montar o time deles, eu tentava juntar o Gerson e o Didi no meio de campo, nunca sobrava uma vaguinha aí pra um camisa 5 original, entendeu? O Botafogo é um negócio divertido, né? Os caras, se você for pensar assim nos melhores jogadores da história deles, sempre tem muita gente boa. O Internacional eu fiquei dividido entre o Batista e o Carpegiani. O Grêmio eu coloquei um camisa 5, sim, que é 5 raiz mesmo, que é o Dinho. 95 tava lá quebrando todo mundo no meio de campo, coisa maravilhosa. E no Cruzeiro foi o Piazza, que foi até recuado como zagueiro depois da Copa de 70. E no Atlético Mineiro, francamente, na minha opinião, o melhor 5 que eu vi jogar lá foi o Gilberto Silva mesmo, apesar de ter jogado pouco tempo. E aí tem o Flamengo que, poxa vida, Américo, vocês não tem nenhum 5 assim, né, elite Andrade. da elite pra falar pra nós. Então, o Andrade é melhorzinho, né? Pô, olha a comparação com o resto aí, poxa. O Andrade era um craque, cara. Ele era um meia que jogava de 5. Era até uma questão assim interessante, porque aquele time, na verdade, ele tinha 6 meias no time titular e o Andrade ele voltou da Venezuela, onde ele era meio atacante, ele era média punta para jogar de volante, de primeiro volante. Ele era um primeiro volante com um passe muito melhor do que a marcação. Aquele time tinha um esquema de atacar o jogador com a posse de bola para forçar o drible, um passe mais pesado pro Andrade vir limpar a jogada. Mas o Andrade, para mim, era um 5 de altíssimo nível. E você falou do Vasco, para mim, o melhor que eu lembro, que também jogou no Flamengo depois, foi o Leandro Ávila. Ele era um belo de um 5. Ótimo jogador. Andrade era um cracaço. Só não jogou na seleção porque na época tinha Cerezo e Falcão. Mesmo assim, ele jogou naquela seleção olímpica de 88. Foi a única Olimpíada que liberaram os jogadores acima de 23 anos, desde que eles não tivessem jogado nenhuma Copa do Mundo. E pela seleção brasileira, Luiz, quem são os 5 históricos de ontem e de hoje? De hoje eu sei que você tem um aí que você gosta bastante, né? Que atualmente joga na seleção. Não, eu sou muito fã do Casemiro, cara. Sério. Eu gosto demais dele. Que não entra nessa linha, até na lista que eu coloquei agora, até por não ter feito tanta carreira aqui em times do Brasil, mas que pela seleção doutrinaram é Dunga e Mauro Silva, que já foram até comentados aí pelo Américo, né? A questão dos 2 5. Se a gente for voltar, aí vai passar por Zito, vai passar por Clodoaldo. A seleção de 82, pra mim, ela é diferente, porque entre Falcão e Cerezo a gente não tinha um 5, né? Ela não tinha 5, tinha 2-8. Exatamente. Lembra um pouco o que o Heinkes fez com o Bayern de Munique dele. Né? Que, embora o Ravi possa ser um 5, na minha opinião, ele jogava de 8. Ele e o Schweinsteiger ali era uma dupla de 2-8, os dois tinham muita responsabilidade ofensiva no time, então era 2-8, foi a mesma coisa na seleção de 82. Agora 94 foi raizona mesmo, 2-5 ali com o Dunga e com o Mauro Silva, embora os dois tratassem a bola com uma maestria assim que eu sinto um pouco de falta nos volantes aqui do Brasil hoje em dia. Uma coisa curiosa é que quando a gente começou a usar 2 cabeças de área de raiz assim na defesa, era comum que o 8 fosse menos técnico até. Porque como ele era o jogador que saía para pressão, mais caçador, o 5 tinha que ter uma noção melhor de posicionamento, de colocação. Isso é bem claro, por exemplo, numa dupla como o Amaral e Flávio Conceição. O Amaral era muito mais caçador e muito menos técnico do que o Flávio Conceição. Deixa eu colocar o Maciel na roda, que ele tá meio quieto. Você quer falar sobre Mineiro e Josué? Eu tô sentindo que você quer falar sobre Mineiro e Josué, o Maciel. Então, sim, essa aí também é uma dupla interessante, né? Tal. Eu acho que mesmo quando tinha 2 5, eu ia falar desse ponto que há uma divisão de função. Eu acho que ainda existia a primeira e a segunda função, só que eram 2 jogadores um pouco mais parecidos, digamos assim, mas
sempre enxergamos as diferenças, né? Na seleção 94, o Mauro Silva era muito mais responsável pelo funil e o Dunga pela caça, né? Pelo pressing, né? Também com relação ao ataque, um guarda mais a posição e o outro está mais responsável, às vezes, a aparecer de surpresa. Né, geralmente a segunda função também que faz isso. Na seleção era o Dunga e Mauro Silva. O Mauro Silva guardava mais a posição, o Dunga participava das ações ofensivas, aparecia de surpresa, aparecia para finalizar de fora da área com mais frequência. Existiam algumas duplas que a divisão era diferente até, né? Essa aí, por exemplo, Amaral e Flávio Conceição. O Amaral era mais responsável pelo pressing, mas por outro lado, Flávio Conceição aparecia para finalização de fora da área e Amaral não sabia finalizar. Então, Amaral era um negócio um pouco mais, digamos assim, como os dois eram jogadores que eram parecidos, dava para dividir entre eles as funções dependendo das características, né? E Mineiro e Josué, né? Como dupla, a melhor que eu vi no São Paulo, como dupla. Jogadores individuais a gente pode discutir alguns, talvez melhores que alguns deles, mas os dois juntos tinham uma coordenação, né, de um avançar, o outro ficar, eles sabiam onde o outro estava muito bem, eles tinham uma noção, uma inteligência tática muito acima, assim, e encasavam como uma luva. Mas mesmo assim, o Mineiro, por exemplo, ele aparecia mais na área para finalizar. E geralmente, assim, eu acho que o mais comum era que o jogador que era o segundo volante, embora tenha que ser um bom marcador, ele tinha que ter essa capacidade física também de aparecer de surpresa no ataque, né? Isso era algo muito comum nos times, né? O primeiro é um jogador mais especializado nas coberturas e o segundo, um jogador mais que tem um pouco de função box-to-box, não precisa ser técnico, mas precisa ser muito físico para aparecer lá. Eu acho até que tinha uma questão do primeiro volante, do 5, que a gente quer mais... À medida que a gente foi adotando esse modelo, ele praticamente se tornou um terceiro zagueiro em algumas situações, porque a forma que você defendia dois times que jogavam no 4-2-2-2 era você colocar 3 contra 2 na defesa, que era justamente os 2 zagueiros centrais e o primeiro volante para neutralizar os 2 atacantes do adversário, que no fundo acaba sendo um reflexo do que era inicialmente, onde você tinha esse primeiro volante, era um jogador que pegava o ponta de lança, então você tinha uma reprodução disso, ali 3 contra 2, e por isso esse jogador tinha que ficar mais preso e ter mais essa noção posicional que o Marcel está falando, porque ele tinha que estar ali sempre garantindo, e no fundo ele era a sobra, né? Ele não pegava necessariamente, normalmente ele fazia a sobra e encostava nos zagueiros ou avançava para sair com a bola para pegar algum jogador mais atrás. Marcel, talvez assim, a seleção, como a gente falou naquele episódio sobre Tele e Zagallo, né? A seleção de 82 sempre vai ser, pelo menos a nossa geração, a geração dos nossos pais, de pessoas mais velhas, provavelmente vão falar de 70, né? Mas em 82, como já foi dito aqui, o Luiz e o Américo falaram, você não tinha um 5. Você tinha o Paulo Roberto Falcão e o Cerezo, que eram 2 camisas 8, 2 segundos homens, digamos assim. E tem uma vontade, uma coisa assim da seleção brasileira jogar, desde essa época até hoje, de jogar sempre assim, né? Com 2 meio-campistas. E até aquela frase do Paulo Roberto que eu falei pra você no último episódio, né? O meio-campista tem que ser mais completo. Me parece que, na verdade, o que ele quer dizer é que a seleção brasileira, pela história que tem de futebol ofensivo, deveria sempre jogar com 2 camisas 8, 2 segundos homens e sem um 5. Sem um Casemiro hoje, por exemplo. Teria que jogar com, sei lá, Arthur e Bruno Guimarães, por exemplo. O que você acha sobre essa questão? O 5, estilo Casemiro, estilo Dunga, estilo Mauro Silva, ele é subestimada, a importância dele no futebol brasileiro? Então, essa questão é complexa. Eu acho ali, então, pelo tipo de jogador, né? Porque a seleção de 82 era algo meio atípico. Eu acho ela um pouco diferente até da tradição. Aquela geração acabou tendo muitos meias, passadores, né? De enorme nível. Então, para encaixar todos, Falcão e Cerezo eram jogadores que jogavam do meio para frente nos seus times e faziam a dupla de volantes na seleção para encaixar todo mundo. Faziam bem,
mas eu não vou dizer que eles, de fato, geralmente nos times, eles jogavam ao lado de um jogador mais defensivo. O que é o mais comum é você não ter tantos craques assim e ter que equilibrar, né, com especialistas, né, as funções. Então, eu não acho que o futebol brasileiro mudou, porque se você for olhar a maioria dos times, ainda a divisão, né, não havia essa qualidade toda. Mas ele estava numa grande geração. Se a gente volta na equipe de 70, então, tudo bem, a gente pode dizer que talvez Clodoaldo era um 5 tecnicamente mais dotado do que os 5, sei lá, dos anos 90. É uma discussão, mas a ideia é que tem alguém fazendo essa função. E lógico que pela evolução física do futebol, pela geração, pela aleatoriedade, esse jogador vai acabar tendo alguma característica, a característica dele pode ir mudando, né? E certamente a gente tem uma certa continuidade que vem desde os anos 90, então não é algo recente, tão recente assim, mas de 5 que são, acho, bem parecidos em característica e que eu acho que tem o 5 brasileiro atual é esse cara, né? O que dá para dizer que começou, vamos lá, em 90, que é o Mauro Silva, depois passa para Gilberto Silva, passa para o Luiz Gustavo e agora estamos com o Casemiro. São jogadores similares, são jogadores de muito porte físico, com ótima noção de cobertura dos avanços, especialmente dos laterais, mas dos jogadores da linha defensiva, eles sabem, né, eles completam a linha defensiva quando está faltando alguém. Então, exatamente, eles têm um instinto exatamente de cobrir os espaços e matar as jogadas adversárias na origem. São aqueles jogadores que, quando eles estão na jogada, a gente confia que a jogada do adversário acaba ali, né? Eles têm essa responsabilidade, né? Essa noção de responsabilidade. E são passadores que não exatamente estão ligados ao ataque, mas à segurança, de não perder a posse de bola, né? Eles dão toques precisos, tal. Eles não são tecnicamente fracos, mas eles não podem arriscar, né? Então eles jogam simples. Então eu imagino que o Falcão talvez tenha havido realmente uma mudança, mas não acho que é tão drástica assim, no passado havia talvez uma diferenciação maior em colocar jogadores talvez mais técnicos, talvez não fisicamente tão dominantes, mas exatamente, o futebol tem uma evolução física e os jogadores precisam acompanhar. Então eu não acho que há uma mudança tão grande assim de filosofia. E sim, os caras mais físicos, mais agressivos, sempre existiram, né? E eu acho que se a gente tivesse Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates hoje, a gente ia estar tentando enfiar esses caras na seleção e alguém ia ser recuado, ia ter que fazer as funções. Eu acho que tem um paralelo disso também com a mudança tática. Acho que a seleção de 82 foi uma das precursoras de você usar cada vez mais os laterais para fazer as jogadas pelos flancos nos times. Assim, antigamente você ainda jogava com pontas. A crise da Copa de 82, como a gente já discutiu, era o põe ponta Telê, que era o famoso personagem do Jô Soares. E à medida que você foi dando as laterais para os laterais avançarem, esses jogadores, como a gente até já discutiu na evolução também, que chegou um ponto ali que no Brasil nem se discutia se um lateral marcava bem ou não, porque ninguém se importava se ele marcava, se importava se ele cruzava bem, se ele era habilidoso, se ele era veloz. Você tinha que garantir a mesma cobertura de 4 jogadores atrás. Você não aumentou, existe um mito que a gente aumentou o número de jogadores que defendem. A gente, na verdade, não aumentou, a gente só trocou. Como você soltava os laterais, você tinha que botar alguém para segurar. E aí vem a solução de você colocar 2 volantes mais presos. Como a gente está num momento meio de refluxo disso, onde cada vez mais as equipes jogam com um atacante só centralizado e 2 mais abertos. Os laterais, por isso, também estão ficando um pouco mais presos para segurar esses jogadores. Os pontas ajudam a voltar para marcar, o que alivia também a questão da cobertura ter que ser sempre feita pelos volantes. Você está começando a abrir o espaço para você ter uma dupla de volantes mais leve e que joga mais. Eu acho que um exemplo que a gente está vendo agora é o Flamengo do Jorge Jesus, que joga com o Arão e com o Gerson. O Gerson, para mim, nem volante de origem é. Ele é um meio apoiador, como o meu camisa 8 das antigas. E o Arão, ele jogou sempre de segundo volante, porque ele tem essa ânsia de caçar. Inclusive, o Jorge Jesus, ele demorou um tempo para adaptar ele ali na posição de primeiro volante. Tem o famoso jargão que veio dos primeiros jogos treinos durante a
Copa América do ano passado, do tá mal Arão, que era ele mostrando pro Arão que ele não estava ocupando a posição de primeiro volante. Mas eu acho que a gente pode sim pensar em voltar a ter jogadores de meio mais dinâmicos e mais ofensivos, considerando todo esse contexto. Agora, obviamente, se você vai jogar com 2 laterais que vão subir como 2 pontas, você vai ter que ter alguém atrás para segurar e garantir que quando a bola for roubada, você vai ter um mínimo de jogadores para parar um contra-ataque. Até eu estava lembrando agora que o Luxemburgo sempre gostou de que os laterais apoiassem alternadamente. E com isso ele geralmente sempre tinha só um volante mais especialista defensivo. E muitas vezes o segundo volante às vezes era um meio atacante adaptado. Era um jogador mais ofensivo mesmo, mais leve. Ele podia abrir mão exatamente porque ele atacava com um lateral por vez. Os caras que atacavam com 2 laterais tinham que ter 2 coberturas. Então tinha que ter 2 caras guardando posição, 2 caras com mentalidade defensiva. Isso também realmente tem muita importância. Mas, gosto pessoal, eu gosto de ter um destruidor, desde que não seja muito, lógico, tem que ser alguém que sabe jogar futebol, mas um destruidor eu acho que ajuda bastante. Eu acho que o time para estar com todo mundo, digamos assim, sem realmente um cara que é especialista em destruição, tem que estar muito bem acertadinho para não sofrer defensivamente. Tem que estar taticamente entrosado, tudo funcionando muito bem. Um destruidor faz, digamos assim, cortar alguns passos, já melhora o time nesse aspecto defensivo sozinho. Luiz, eu acho que tem a gente estabeleceu aqui uma diferença básica, desde que você falou, o Américo e o Maciel, que há times que jogam com um 5 estilo Casemiro, estilo Mauro Silva, enfim, lá atrás, um camisa 5 que protege, e jogadores meio-campistas mais dinâmicos, mais voltados para o ataque. Exemplo, o Flamengo, que joga com o Arão e com o Gerson, ou seja, o Arão compensa o Gerson e o Gerson também, de certa forma, oferece o que o Arão não pode. Mas nós temos também os times, e a tradição italiana é muito disso, né? Que colocam um jogador mais técnico e vamos dizer assim, de mais física, os mais caçadores à frente. O Pirlo jogava atrás do Gattuso, por exemplo, né? O Pirlo era o quarterback e o Gattuso, ele era o cara que ia pra cima pressionar. Assim, qual que é a sua preferência? Explica pra gente até a escola italiana, a escola brasileira, as diferenças, a sua preferência. O que você prefere entre esses 2 padrões? Eu prefiro o nosso, mas digamos assim, tem que contextualizar tudo, né? A própria escola italiana não foi de sempre colocar esse camarada mais técnico mais atrás. A questão é muito do futebol que é jogado hoje em dia. Então, você hoje, pela evolução física, a questão do pressing, ela é muito forte. Então, você pega um camarada que nem um Pirlo, que ele, embora seja monstruoso como jogador, ele não é tão ágil, vamos dizer assim. Então, ele jogar ali mais atrás foi algo importante para ele conseguir pegar o jogo de frente, ter uma marcação mais tranquila e conseguir iniciar o jogo dele dando os lançamentos que ele acertava assim com naturalidade. E a questão do Pirlo jogar lá atrás, ela foi fez escola, né? Porque fez muito sucesso, então tudo que faz sucesso faz escola. Então acabou gerando diversos outros jogadores que acabavam fazendo a mesma coisa, né? Jogando ali atrás. Às vezes 1 ou 2 volantes, no caso do Pirlo tinha o Ambrosini, que também jogava ali no Milan. Então, jogava às vezes com 2 jogadores limpando os carris para ele, e ele podendo jogar, às vezes até subir, se apresentar, finalizar e assim por diante. Mas francamente, eu prefiro o nosso jeito de jogar, porque fica mais fácil para o jogador mais técnico se apresentar mais à frente. Agora, a gente sofreu um pouco porque essas críticas todas que surgiram falando do volante brasileiro ter que ser mais completo e tudo mais, na minha cabeça, elas vieram ali entre final dos anos 2000, começo da década atual. Por quê? Porque a gente estava numa geração meio ruim de volante. Então, se a gente pensa, por exemplo, no time do Dunga, o time do Dunga estava jogando ali, ou jogava com o Gilberto Silva em fim de carreira já, ou você jogava com o Felipe Melo, que, embora não seja mau jogador, também não era um primor de volante, perto dos outros que a gente teve na seleção, e muita da conta disso acabou caindo no colo dos nossos 2 volantes camisa 5 que jogavam nos anos 90. O pessoal começou a dizer que, como a gente jogava sempre com 2-5, o pessoal estava tudo acostumado a tocar pro lado, entendeu? Não tinha nenhum volante que soubesse mais jogar a bola como jogavam os anteriores, e criou esse cenário
que, ao meu ver, a gente já está saindo dele, né? Então, o que comentaram, por exemplo, de agora a gente jogar com o Arthur e o Bruno Guimarães, pô, pensa na qualidade desses caras. E você enxerga outros indo, como o próprio Mateuzinho ali no Grêmio, entendeu? Então, gente que conseguiria, ao meu ver, jogar como um 5, certo? Protegendo a defesa. Talvez não tenha toda aquela capacidade física para fazer coberturas, mas consegue se virar bem ali na função. E também tem a qualidade para conseguir sair jogando e assim por diante. Então eu imagino que assim, a questão de você juntar a qualidade técnica, o jogo, ou se apresentar à frente, hoje em dia ele é fundamental. Fica muito difícil você jogar com um camarada igual tinha lá nos anos 90, como o Dinho, por exemplo, e a função dele era mais estritamente destruidora, ele não tinha tanta qualidade, ele geralmente tocava para o lado para algum outro volante que soubesse sair jogando melhor. É difícil você ter esse cara hoje em dia, porque até o zagueiro hoje tem que saber sair jogando direito, senão o teu time vai travar. Se o adversário marcar em cima, o teu time vai travar. Eu só discordo que essa pressão veio de agora, tá? Porque aí eu acho que talvez por eu ter mais idade, assim, eu lembro que a pressão tanto na Copa de 90 quanto na Copa de 94 e até certo ponto na Copa de 86, quando o Tele escala o Elzo na cabeça de área, existe uma pressão fortíssima contra jogar com dois jogadores assim, que na Copa de 86, vindo de 82, quem tinha jogado com Cerezo e Falcão estava jogando com Alemão e Elzo, que na época era uma heresia. E na seleção de 90 realmente acho que exageraram, porque a gente tinha 3 zagueiros e depois você tinha Alemão e Dunga, o Dunga aí de 5 mesmo, o Dunga de primeiro volante, primeiro homem de meio campo. Então eu acho que essa briga aí contra 2 volantes veio mais de trás. Como é que em 94 a gente ganhou isso? Acho que em 94 deu até uma aliviada. E esse virou praticamente um padrão jogar com 2 cabeças de áreas mais fixos no futebol brasileiro. Mas naquela época já tinha uma resistência fortíssima da imprensa a esse tipo de esquema. Eu tô com o Américo, eu lembro bem de 90 e 94, era o fim do mundo, esse time, as escalações da imprensa sempre estavam tirando ou o Mauro Silva ou o Dunga do time para colocar jogadores mais ofensivos. Até na época eu pensava, por que o Mazinho não entra no lugar de um dos dois e tal, e não do lugar do Raí, deixa o Raí. E eles, né, eram até mais, e sempre a comparação com a seleção de 82, mas a questão é essa. E 2, Dunga e Mauro Silva foram injustiçados. Eles eram, na posição deles, os melhores. Para mim, eram os 2 melhores do mundo nessas funções. Inclusive, Mauro Silva deve ter estátua lá em La Coruña. Deve ter sido o maior volante da história do La Coruña. Não era uma brincadeira, que o La Coruña lá na época disputava o título espanhol contra Real Madrid e Barcelona. Era um negócio sério. Então, esses caras eram muito bons no que faziam, só que eles tinham um estilo diferente. E eram bons jogadores de futebol. O povo, eles falavam como se fossem jogadores que não soubessem dominar a bola, mas Mauro Silva, ninguém tirava a bola de Mauro Silva uma vez ganha. Essa era a questão, a posse era sua. Ele ia girar, ele ia proteger e ele ia encontrar alguém em melhores condições para sair jogando. Ele aguentava a pressão. Dunga era o cara que praticamente dava o cara que tinha mais toques na bola na seleção brasileira, né? Ele basicamente participava do jogo como um chave no Barcelona, e eram passes certos. A questão é que Dunga não ia dar um drible e tal, uma jogada de efeito, nunca, né? Dunga é a encarnação do jogo sério, né? Do completamente apenas para fins de objetivo e resultado. Então, e muita força física. Então, aparentemente, isso realmente ofendia um pouco as sensibilidades estéticas da época. Né? Mas realmente, então, depois do título de 94, isso ficou mais aceito. Até mesmo um pouco, algumas pessoas começaram a revisar a opinião sobre Dunga e Mauro Silva. Tinha muito mesmo, era algo realmente pesado, algo que talvez hoje não haja tanto. Inclusive, eu não vejo, talvez agora contra os treinadores brasileiros, é algo similar ao que havia contra os volantes brasileiros nos anos 90. E o Dunga, na pré-Copa de 94, quando o Parreira e o Zagallo levam ele de volta para a seleção, aquilo ali foi uma heresia, né? Porque
O Dunga foi execrado depois da Copa de 90. Era aquele cara que nunca mais podia vestir a camisa amarela. E acabou levantando a taça lá por conta da contusão do Ricardo Gomes, né? Mas Então, essa aqui era a realidade. Sim, foi execrado porque culparam a ele e ao alemão por terem sido driblados por Maradona em 90. Apesar de serem tão defensivos, chegou na hora, o Maradona driblou os dois. Pecado ser driblado pelo Maradona. Não pode. Né, É inadmissível, absurdo. né? Inadmissível. O famoso quem não foi. Mas assim, só para explicar, não é que eu acho que não é a visão da imprensa a respeito desse assunto ou a visão das pessoas de maneira geral, é que quando você vai indo para o final dos anos 90 e para o início dos anos 2000, e isso daí ao longo também da década de 2000, né, com a evolução física, a pressão em cima dos volantes se torna cada vez maior. Então, como a gente foi formando volantes muito concentrados na marcação, por essa questão dos 2-5, ele acaba naturalmente tendo menos qualidade no toque de bola, entendeu? E isso daí, na minha opinião, desembocou lá em 2010. Foi o auge dos volantes que tem menos qualidade com a bola. Pode ser problema de geração apenas, não questão de formação, entendeu? Mas eu acho que por isso que as críticas ficaram muito pesadas nessa época, nesse sentido. Nos anos 90 eu não sei dizer, né? Tipo, eu comecei a acompanhar futebol mais no final dos anos 90 mesmo, não sei como que era essa crítica por lá. Talvez seja até a consequência de em 82 a gente ter tido o Cerezo e o Falcão, né? Porque daí é duro isso, você olhar pra trás e pensar Cerezo e Falcão e depois, de repente, você olhar pra outros caras. Mas é igual o Barcelona hoje, eles olham pra todo mundo e falam, mas não é Xavi Iniesta, tá errado. Tipo isso. Mas nessa questão eu acho que a grita de 2010, parte dela é porque o Dunga era o técnico. Assim, o Dunga tá repetindo o que ele fez, aquele que estragou o futebol brasileiro, tá lá ele de novo. Que vários dos jornalistas esportivos eram os mesmos, aí eles viram na oportunidade da vingança ali também, entendeu? Eles queriam espelhar o Felipe Melo no Dunga, de certa forma, entendeu? Sim. Inclusive vilanizaram ele na Copa de 2010, né? Do Felipe Melo também. E ele dá um passe pro Robinho no primeiro gol contra a Holanda, que é uma coisa espetacular, né? Ele seria o melhor jogo da carreira dele se ele não fizesse aquela bobagem. Então, Robin. né? Felipe Melo não vai conseguir sair com uma média alta, ele tem que compensar e tal. Ele fez um gol contra e depois pisou no Isso, é verdade. Ele atrapalhou o Júlio César, tirou o Júlio César com o corpo da jogada e ainda fez o gol contra. E depois ainda foi expulso. Bom, botou no jogo e tirou o Brasil do jogo. Sim. A vitória e a derrota no mesmo pessoa. Ele é incrível. Ele é um grande personagem. Eu gosto e até dele. Hoje não mudou muito, não. Também gosto. Até hoje é a coisa. Eu tô meio bravo com ele, que ele fica torcendo aí pra um certo time aí nas redes sociais, né? E a torcida do Palmeiras tá bem brava com ele no Twitter. Eu acordei já vendo isso, que ele está torcendo pra outros clubes. Enfim. Assuntos adjacentes. Mas só pra voltar num ponto que o Luiz estava falando sobre o volante brasileiro que perde qualidade de passe, aí eu vou fazer uma provocação. Se você pegar todas as Copas do Mundo, quantidade de passes certos por minuto. Xavi em 2010, um pouco abaixo apenas o Dunga de 94. Aí você tem o Pirlo e aí você tem o Dunga de 98. E aí você tem o Mauro Silva de 94. Então, a única forma de encaixar isso era que eram passes laterais, passes sem muita criatividade, mas assistindo os jogos não era bem isso. Era posse defensiva, mas eles sabiam dar um passe também um pouco mais elaborado. Até que ponto os volantes dos anos 90 influenciaram e criaram o volante brucutu, sendo que eles passavam longe de ser volantes brucutus? Os caras eram muito bons, né? Aí depois você vai tentar imitar isso depois com gente que não é tão boa, dá problema. Normal essas coisas. Mas por que não eram tão bons se a escola continuava boa? Quer dizer, Dunga e Mauro Silva influenciaram a geração negativamente como? Se eles eram bons? Eu quero dizer assim, sabe? É essa provocação que eu tô tentando fazer. Eu acho o seguinte, eu acho que por causa da imagem social, porque a imagem social tinha esse negócio, só dar passe pro lado, embora não fosse verdade. Eu lembro até no evento teste da Copa de 94, foi um torneio entre Brasil, Inglaterra, Estados Unidos e mais alguma seleção, acho que não sei se foi Alemanha ou Itália, o Dunga dá um passe lindo acho que é pro Vink na época que tava jogando, o cara faz um gol e o próprio Gerson fala que o lançamento dele não foi muito bom porque a bola estourou no chão e bateu no queixo, que ele tem que dar o passe para... Era o Gerson que estava comentando pela Bandeirante. Então, assim, tinha uma visão que mesmo quando eles davam um passe mais vertical, eles eram um pouco desmerecidos, e que eles eram jogadores de contenção, e essa imagem social que foi passando para trás,
ele foi dando liberdade para você escalar jogadores cada vez mais de contenção, sem se preocupar tanto com o passe, né? Eu acho que essa questão da evolução dos modismos táticos, você tem os técnicos que realmente entendem o que estão fazendo, e você tem um monte de gente ali que está só copiando a tendência. Então o cara que copia a tendência, põe um brucutu que nem o Dunga, põe um brucutu que eu tenho aqui também. E aí, só que aí complica porque o cara ele não olha que o Dunga tinha uma qualidade de passe invejável para muitos jogadores, ainda que não fosse um grande gerador de jogadas de ataque. Mesmo assim ele gerava. O próprio gol do Romário contra a Suécia, o lançamento do Jorginho é um passe magistral do Dunga. O Dunga mete o Jorginho sozinho na linha de fundo, ele cruza e encontra o Romário sozinho na área. Minha lembrança quanto a esses passes do Dunga é que todo jogo tinha um passe de 3 dedos longo do Dunga, né, de 40 metros, e todo jogo falava, nossa, o Dunga dando um passe de 40 metros. O Dunga foi o Pirlo dos anos 90. Sim, não. Mas ele tem um gol do Romário contra Camarões, lançamento do Dunga também, basicamente de 3 dedos. De 3 dedos por cima do time inteiro de Camarões, né, rompendo todas as linhas, deixando o Romário só com o goleiro. Você tem vários lançamentos para os laterais, né, para Jorginho, geralmente para o Jorginho, né, porque o Dunga geralmente pegava a bola do lado esquerdo e batia de direita. E era comum no jogo. Não é que acontecia tantas vezes, não era a principal característica, mas quando ele via o espaço, ele tinha um passe preciso, longo, um passe longo bem preciso. Então, todo mundo em 94 jogava na defesa fechadinho contra o Brasil. Exatamente. E assim, o fato de você dar 500 passes como o Dunga dava, que é um número comparável a Xavi e Pirlo no jogo, e contextualizando que aquela Copa de 94, muitos jogos eram ao meio-dia com 40 graus na cabeça, então você ter um jogador com capacidade de dar tantos passes certos assim no jogo era uma brutalidade, porque enquanto você estava ali com a bola, com a posse, você não estava cansando tanto o seu time, e você, se tivesse à frente do placar, o tempo estava passando. Enfim, posse defensiva, isso é essencial em qualquer seleção, e o Parreira gostava muito, né, desse tipo de jogo. Então acho que se desmerece muito. Muitas vezes eu falei, o Dunga era um ótimo passador, mas só passava de lado. Não importa, se o cara dá 500 passes de lado certos no jogo, isto é uma grande vantagem comparativa em relação ao rival, porque é muito raro um jogador. É o patamar de Xavi, Pirlo, enfim, não precisa dizer muito, né? Então acho que isso é desmerecido porque é o Dunga. Se fosse outro, as pessoas iam olhar com outros olhos essa questão de 500 passes certos por jogo, né? Com certeza. E diga-se de passagem, o Dunga não era um jogador violento. Ele era um jogador que jogava duro, dava muito carrinho, que era outra coisa que implicavam com ele, mas ele nunca foi um jogador desleal ou violento, como é, por exemplo, o Felipe Melo. Ele sempre foi um jogador que jogava na bola, duro, mas na bola. Sim, exatamente. Eu queria só acrescentar também nesse ponto dos brucutus mesmo, né, que eram ruins, que é exatamente uma questão também é que a seleção sempre vai pegar na geração os mais completos, mesmo com o perfil da época. Então você olha 2006, que você tinha o Emerson, né? O Emerson acabou sendo... Foi nessa que ele foi cortado em 2002, mas você tinha Emerson e Gilberto Silva. O Emerson era bem completo porque ele jogou no Grêmio de camisa 10, né? Chegou a jogar de camisa 10 no Grêmio. Você tem o Dunga e Mauro Silva, você tinha em 2002 acabou entrando o Kleberson, que na época era um jogador muito dinâmico também, ofensivo, com o Gilberto Silva, mas aí você tem nos times, você normalmente não tem tantos desses, às vezes você não tem esses jogadores, você tem um cara que é mais forte defensivamente, outro que é mais dinâmico ofensivamente, mas também não seja tão bom, e às vezes o cara acaba dando certo com esse cara pior mesmo. No caso do Grêmio, né, Dinho e Goiano, o Dinho era realmente limitado, né, e violento, né, mas funcionava muito bem ali. E eu me lembro do Vasco, que era um timaço, mas tinha aquele cara chamado Nasa no meio do campo, que era também o Corinthians, também o timaço, mas o Nasa fez gol Fubá em final de Mundial, hein? Nasa fez gol em final de Mundial. Fez conta, mas fez. Então, eu sei, não, na época eu falava, o Vasco tá pagando, fica mantendo esses jogadores aí nesse timaço. Eu não gostava de Nasa e Odivan, e os 2 gols meio que acabaram na época provando minhas teses. Mas
ponto era que era comum no Brasil. Você tem um time tecnicamente muito dotado, mas uma peça ali especialista em destruição e totalmente incapaz de gerir o esférico, né? Que na verdade não lida bem com a esfericidade da bola. Que era o Gilmar Fubá no Corinthians. E geralmente quando você não tinha essa peça fraca, o seu time estava realmente muito bem. Isso era algo assim, de se notar. Por exemplo, você pega o Palmeiras, né, da Parmalat, aí você tinha César Sampaio, Flávio Conceição, no São Paulo do Tele, você tinha o mais fraquinho ali com a bola era o Doriva, mas que não era tão, ainda tinha uma boa técnica, então você tinha, realmente seu time era visto como um time que privilegiava a técnica, quando até seu volante destruidor sabia passar, né, mas era comum ter um cara ali que era pura destruição e na verdade a bola não precisava nem estar em jogo. Para ele não fazia diferença. Uma coisa emblemática disso é que em 99 o Felipão sempre falava, né? Mas para ganhar a Libertadores eu preciso ter o Galeano. Dizia isso sempre, mas no final ele tirou o Galeano, colocou o Rogério no meio campo, né, que depois virou lateral, e o César Sampaio de 5. Então, assim, no final das contas, o importante mesmo é o talento, é a qualidade. O jogador brigador, ele vai funcionar em alguns contextos, né, nem sempre. Aí na hora de decidir mesmo, contra o Corinthians e contra o Deportivo Cali, contra o Corinthians em 99, em 2000 o Galeano jogou contra o Corinthians, mas em 99... Galeano jogou demais naquele dia. Sim, dentro do seu contexto, né? Dentro do seu contexto, Thiago Santos de ser. Mas é isso aí. Só fazendo um detalhe que eu achei interessante, pesquisando essa questão dos 5 estrangeiros, de repente se tem alguém que segue mais a nossa linha, eu dei uma pesquisada e cheguei à conclusão de que provavelmente os mais próximos da gente eram os franceses. Aquele lê. Então, o francês ele tem muito disso, né? De você ter um volante mais físico e de você ter um outro mais técnico ao lado dele. Então você pega na última Copa com Kanté e Pogba. Se você chega em 98 ali, tendo o fugiu da cabeça agora. O Deschamps tinha uma função mais defensiva, né? O Deschamps ele era esse cara que era mais marcador, só não tinha tanta qualidade técnica. Então, na França eles têm uma cultura semelhante à nossa, de você ter um volante que é mais físico, é mais marcador, e você tem um outro que é mais técnico, que sai jogando melhor e assim por diante. A Itália, no jogo italiano, se não me engano, no Catenaccio também, tinha um volante que era bem defensivo sempre, e o outro que era o segundo que era o regista. Em 82 era Oriali e Tardelli. Oriali e Tardelli. Era o Oriali. Isso. Tem esse cara, geralmente, mas isso daí também é um pouco mais recente. Se você volta mais para os anos 70, os volantes italianos todos sabiam jogar muito bem com a bola. Mas aí até no Brasil, né? Nos anos 70, até os nossos, eles eram muito bons. Luiz, todos muito melhores. Isso que você falou do francês é muito interessante, que eu tô lembrando, assim, assistindo a Copa de 2018 com meu pai, quando ele viu o Kanté, na hora ele falou assim, caramba, parece o Mineiro, né, assim, jogador motorzinho, caçador, que é pequenininho, mas tá em todas as partes do campo, que apesar de ser, não ser muito forte fisicamente, ele consegue roubar muita bola, enfim, na hora que você falou dos franceses eu lembrei. Agora, eu gostei mesmo, foi da pronúncia do Maciel do Deschamps, eu nunca vou conseguir fazer essa pronúncia, eu acho que vamos fazer um episódio. Meu Deus. Vamos fazer um episódio sobre futebol francês só para o Maciel pronunciar todos os nomes dos jogadores franceses. Não. E o Américo também, né? O Américo também já tem cidadania francesa, né? Cidadania eu não tenho, não. Cidadania portuguesa. Eu perdi a minha torcendo contra a França, contra o Senegal na Copa de 2012. Não acredito. Mas os franceses também torcem contra. No rugby, eles falam seleção de estrangeiro. Se o francês for daquele bem racista, bem que vota na Front National, ele diz que a seleção de futebol não é de francês, não é da França. Mas dizem mesmo assim. Sim, eu vi aquela Marine Le Pen falou, né, na época da Copa, né? Na verdade, o pai dela falou em 98 isso. Claramente que a França não... Sim. E não são estrangeiros, né? São franceses. Lá eles não esquecem que se o cara, sei lá, se há algumas gerações ele não era francês, o sujeito é sempre desse lugar, né? Da origem estrangeira. Na verdade, tem mais ao na contrário. Cultura deles. Tem mais ao contrário, é jogador que viveu e foi criado na França,
jogar pela seleção africana do país dele. O Drogba, se eu não me engano, é um caso desse. O Drogba acho que nem nasceu na Costa do Marfim, ou se nasceu, foi pra lá muito pequeno. Mas exatamente, mas esses jogadores falam estranho, não, o Zidane é francês, o Vieira francês, são todos franceses. Mas a questão é isso, mas lá a cultura mesmo, eu conheço, você é apresentado a uma pessoa, você pergunta de onde ela entende, não, sou de origem, não sei de onde, outro país. Na verdade, eu queria saber a cidade, mas na França, o cara para ser francês mesmo demora. Foi emblemático isso na época da Copa, alguém, até com boas intenções, talvez, entre aspas, né, postou lá a seleção francesa com as bandeiras dos países de origem. Aí eu não lembro se foi o Mendy, acho que foi o Mendy, Benjamin Mendy. Postou novamente, deu um RT comentado, colocando a bandeira da França em todos os nomes e dizendo, não tem nada a ver com a nossa origem, o fato é que nós somos franceses. É como se dissesse, né, que nós brasileiros não somos brasileiros quer dizer, só os tupinambás e os tupi-guaranis seriam brasileiros de fato, né, que nós somos todos descendentes de imigrantes. Exatamente, é isso que é algo que até é difícil pra gente entender. Exato. Que aqui a pessoa vê os imigrantes japoneses, sei lá, tiveram filho brasileiro. Sim. Lá na França ele é de origem japonesa. Exatamente. Pois é, senhores, a conversa está muito boa, mas vamos encerrar aqui, que todos nós temos as nossas atividades. O Maciel vai voltar à sua rotina de domador de felinos. Américo, tem futebol hoje, Américo? Tem, claro. Sempre. Hoje tá sol. O clima londrino abandonou o Rio de Janeiro, depois de quase 2 semanas só chovendo, agora finalmente temos sol. Aqui tá nublado, aqui na região noroeste de São Paulo tá um pouco nublado ainda. Mas daqui a pouco o sol vai aparecer, se Deus quiser. Precisamos do sol para secar a roupa. Amigos, até a próxima. Um abração. Um abraço. Um abraço.